Então eu vou tentar aqui, de uma forma mais breve e mais sucinta, mas tentar traduzir o que a gente está passando, o que a gente está sentindo, o que a gente tem participado, o que está acontecendo nessa questão empresarial, na questão do mundo sindical, dos juízes, do Ministério Público, dos advogados, tudo, tentar fazer um panorama aqui e demonstrar para todos vocês o seguinte: essa reforma é considerada uma reforma, né, para muitos, né? Eu vejo de uma outra forma. Eu vejo um grande momento da gente poder recomeçar algumas coisas que estão aí há muito tempo para serem mudadas. Então, eu pediria ao Rogério, por gentileza, porque eu vou fazer a palestra aqui, acompanhando aqui o notebook, e 4 dias depois veio a medida provisória que já alterou a reforma trabalhista, né? Para vocês terem uma ideia, à frente, Rogério, por favor. Para vocês terem uma ideia, essa reforma trabalhista ela vem num contexto político, de uma queda de braço entre Michel Temer e o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, lá eles estão disputando espaço para ver quem que vai ser o presidente da República, o candidato, e eles estão usando algumas formas para poder medir, tentar ver, avaliar como que eles vão ser recebidos pelos deputados, se eles vão conseguir aprovar ou não. Se eles aprovarem, porque tem força. Então eles estão brigando nessa força. O Rodrigo Maia quer ser presidente da República, quer derrubar o Temer, e essa bagunça toda deles gerou essa lei que não foi discutida entre os juízes, entre os advogados, entre o Ministério Público do Trabalho, entre os sindicatos, ou seja, com a população, a sociedade civil. Foi algo imposto, né? Muita gente fala que era o momento de ter uma mudança trabalhista, afinal, a CLT hoje, nós estamos com 74 anos de CLT, então ela já é uma senhorinha, né? Já é uma senhorinha já avançada, e muitos falam, olha, deveria já ter uma reforma, mas essa reforma deveria ser bem discutida com toda a população, com os sindicatos, com os advogados, com o Ministério Público, como eu já falei, juiz, todos, e não foi. Então foi algo imposto, segundo alguns, é uma conta que está sendo paga por aqueles que aprovaram e brigaram e gastaram dinheiro para derrubar o governo da Dilma, né? São os empresários. Hoje no Congresso nós temos 259 deputados federais que são empresários, que querem realmente uma mudança em benefício deles só, né? Então a gente não está aqui defendendo empresário, não está defendendo trabalhador nem sindicato, mas essa é uma realidade que foi o tema de todas as palestras que eu fui. Eu fui em várias palestras com juízes, com advogados, inclusive a gente participa de um grupo aqui em São Miguel de juízes e advogados. Em todas que eu fui, eu vi essa questão. Foi falado, foi comentado. Então assim, não é algo que eu estou assumindo uma postura por isso, né? Então, também nós tivemos esse ano a lei de terceirização, né? Essa lei de terceirização, ela deu uma mudada muito interessante, porque toda empresa ela tem sua atividade fim. E essa lei de terceirização ela está dizendo o seguinte: olha, você pode empregar alguém que seja uma empresa terceirizada nessa atividade fim. Se eu tenho uma empresa que fabrica chocolate, eu não poderia terceirizar uma linha de produção, né? Ou seja, chamar uma outra empresa para me ajudar nessa terceirização e nessa produção. E o que aconteceu? Essa lei está dizendo que pode. Então agora vai acontecer isso é comum, a gente já imaginava. Muitas empresas, os empresários vão pedir para que alguns empregados abram uma empresa e vão terceirizar parte da produção. Aí é outra discussão, se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim. Os sindicalistas dizem que é ruim, porque não tem sindicato de terceirizados, né? Por outro lado, os empresários falam assim: olha, você assuma aí, cuide disso aí, agora eu não quero mais cuidar dessa parte aí específica aí. Então, é uma situação bem delicada para todos, é um momento diferente para todos, né? Vamos à frente.
E são 19 artigos essa lei de terceirização, mas o principal é essa que eu falei. Aqui nós tínhamos uma imagem com os dois aí, o Rodrigo Maia e o Temer, ambos querem disputar. Todo lugar que você entrar na internet, eles estão numa queda de braço. Querem ver quem é deles que terá mais força, né? A reforma trabalhista, ela é complexa, por quê? Porque se alguém perguntar assim, a CLT já foi reformada? Ela já foi reformada em 85% dos seus 922 artigos. Então ela já teve muitas mudanças. Mas por que essa causou todo esse impacto? Que são 117 artigos. Por conta dessa falta de discussão que virou essa bagunça. E quando eu falo bagunça, é bagunça mesmo. Porque aonde nós estivemos, muitos falam assim, mas como que a gente vai agir agora? Como nós vamos fazer agora? E nós ouvimos de juízes, de Ministério Público e de advogados, né? Imagine para os empresários, imagine para os trabalhadores, né? Mas é o que nós temos hoje. Desses 117 artigos dessa reforma trabalhista, nós temos 40 que são assim muito interessantes, que é o que mexe bastante com o que a gente tinha. Então assim, se você for avaliar, estudar os 117 artigos, é muita coisa. Mas se você pegar os principais, são os 40, tem alguns que falam que são 20, tem outros que falam, depende de cada, para quem propende, né, o freguês, né? Eu vejo e nós vimos que os 40 ele abrange tanto trabalhador, sindicato, justiça, né? Vamos à frente. A medida provisória que altera logo em seguida essa reforma trabalhista e entra em vigor 3 dias depois, ela já muda a reforma trabalhista, numa grande questão, em várias questões, ela já muda, ela já cria outro embaraço, né? E aí, a gente que gosta um pouco de processo legislativo, uma medida provisória, ela vem do governo federal, ela não veio do Congresso, né? E uma medida provisória, ela tem que ser aprovada em 45 dias. E para você emendar, colocar os remendos lá na medida provisória, você tem só 6 dias. Aí teve um feriado, aí não se sabia se ia dar tempo para remendar ou não a medida provisória. Por quê? Porque o presidente da República edita e publica a medida provisória, automaticamente ele remete para o Congresso ele tem que fazer o seguinte: 12 deputados federais, 12 senadores, cria uma comissão e vai discutir essa mudança, se essa medida provisória vai vigorar ou não. Tem várias medidas provisórias no Brasil que só vingaram 60 dias ou 120, porque a lei fala que uma medida provisória ela tem validade de 60 dias com prorrogação de mais 60, 120. E várias medidas provisórias foram editadas e, no entanto, não vingaram, né? E como a lei fala que 45 dias ela tem que ser aprovada, imagine agora nessa situação em que está essa queda de braço entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados. Se não aprovarem essa medida provisória, então ela cai. Se ela cair, vai passar a valer a reforma trabalhista normal, sem alteração da medida provisória. Então vocês vejam que é complicado, não é isso? É complicado, é uma bagunça, né? Então, às vezes, por exemplo, nós temos aí o Souto-Maior, que é juiz trabalhista, professor da USP, né? Ele é muito atuante, né, no mundo trabalhista, nas palestras. Ele foi um dos que já falou o seguinte: olha, a medida provisória já acabou com a reforma trabalhista. Mas espera aí, tem que poder entender um pouquinho de processo legislativo, né? E se ela não vingar a medida provisória? E se ela não for aprovada em 45 dias? Ela tem que ser aprovada agora em 45 dias. Então, não é bem assim. A gente não pode comemorar, né? Bom, eu acho sempre interessante a gente contar um pouquinho da história, né? E esse ambiente é muito interessante. Em 1943, quando vem a CLT, dia 1º de maio, né?
lá no Rio de Janeiro, lá no estado do Vasco da Gama, né? Getúlio Vargas está lá, está todo mundo lá, e é aprovada a primeira CLT, né? E única até hoje. Por quê? Porque para trás nós tínhamos 55 anos, né? Antes de 1943. E 55 anos para trás, a gente vê um Brasil agrário, a gente vê um Brasil que a gente, às vezes eu até mesmo me espanto quando eu estudo um pouco, né? Existiam várias manifestações antes de 1943 no Brasil, e elas eram oriundas de quem? Dos fascistas, né? Dos italianos, anarquistas, né? A palavra anarquismo vem do grego, que significa sem governo. E lá na Itália teve todo um processo, e o Brasil estava sempre muito ligado à Itália, e vieram para cá mais de 1 milhão de italianos. Então, antes de 1943, o Getúlio Vargas tem uma série de manifestações, né, no Brasil, principalmente em São Paulo, e esses italianos também estavam muito no Paraná, e eles fizeram muitas manifestações. Então, assim, o ambiente para criar uma CLT era propenso, até porque o Getúlio Vargas estava vendo que o país estava começando a se industrializar, ia sair daquele agrário. Então, sabe quando o governante começa a perceber que o país vai caminhar em outro sentido? Ele percebeu, foi aí que ele se antecipou e cria a CLT. Antes da CLT, porque a CLT é assim, consolidação das leis trabalhistas. Nós sempre falamos assim, mas ela nunca se consolidou, não é, doutor? Nunca se consolidou. Ela nunca virou um código. Mas é interessante que o Getúlio Vargas vai consolidar ela lá atrás. Por quê? Porque já existiam 12 leis que falavam sobre o direito dos trabalhadores, sobre sindicato, né, sobre o trabalho da criança. Já tinha algumas leis. Aí ele vai consolidar essas leis, né? Em 1939 é criada a Justiça do Trabalho, também se antecipa. Você vê que antes de criar a Justiça, a CLT, em 1939 vem aí a criação da Justiça do Trabalho. Então a Justiça do Trabalho é de 1939, antes da CLT, né? Tudo isso é um preparo para o que virá, né? E como eu disse, né, essas alterações todas, vamos lá na frente, elas foram sendo feitas. Em 1967 nós tivemos mais de 100 e poucos artigos modificados, né? E ninguém, talvez era o governo militar, é outro papo, né? É outra situação, mas vamos à frente. Mas essa mudança ela vai mexer com todo mundo. Então, assim, eu tinha feito um cenário aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte: mexe com os trabalhadores, com os sindicatos, com os empregadores, com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com os advogados no direito formal. Porque o direito formal é o nosso processo no dia a dia, né? O advogado impulsiona o processo, entrando com a petição, e a Justiça também o impulsiona nos seus atos, né? Esse é o direito formal. Isso vai ter essas mudanças, que algumas eu vou falar, ela vai mudar um pouco. Eu peguei mais o aspecto para vocês, de mostrar um pouco da questão que diz respeito ao processo em si. Porque dá para você falar horas e horas sobre cada artigo, o que muda coisa por coisa, sobre jornada de trabalho, sobre dano moral. Por exemplo, o dano moral não tinha um valor determinado, um teto. Essa lei vai criar, né? A lei cria e a medida provisória modifica, mas bagunça de novo, mas vamos lá. Aí assim, os juízes, a lei foi publicada há 120 dias atrás, e ela entrou em vigor agora recentemente, dia 11/11. Aí os juízes, o que eles fizeram? Eles perceberam a bagunça total, né? Que eles não foram consultados em nada. Eles chamaram todas as associações nacionais dos juízes. Nós temos 24 no Brasil, né? Juiz trabalhista.
e eles fizeram um evento, né? E nesse evento eles convidaram advogados, os membros do Ministério Público e eles. Eu quase fui, não deu, estava com uma atividade. E aí assim, eles tiraram 125 pontos. E isso é interessante, principalmente para nós advogados, porque a gente fala assim, mas o que a gente vai fazer, né? Que atitude que a gente toma? E esses pontos, eles são razoavelmente balizadores para você entender o que vai acontecer. Como eles vão agir diante de todas essas mudanças. Não é lei, não é uma súmula, né? Mas é um entendimento deles. É óbvio que a Justiça do Trabalho é bem diferente dos juízes civil e federal comum, porque lá tem um código. A Justiça do Trabalho não tem código. Então, o que eu decido como juiz, o Rogério decide diferente o mesmo caso, ou a Denilde defende de outra forma. É assim a Justiça do Trabalho. Casos iguais, idênticos, o juiz sempre, um entende de um jeito, outro entende do outro. E nós, advogados, sabemos que é entendimento. Às vezes fala assim, o juiz errou. O erro é quando é formal, quando a palavra foi errada na sentença. Mas não há erro, há um entendimento. O tribunal pode reformar aquele meu entendimento, mas eu continuo com aquele entendimento. Eu não mudo. O tribunal é que não concorda, mas eu não mudo. Isso é juiz. O juiz age assim, né? Por isso que muitas vezes, o juiz errou. Não errou, é o entendimento dele. Não estou defendendo o juiz, hein? Estou só explicando a fala, né? E, assim, essa reforma, ela vai mexer principalmente com o artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 7º da Constituição Federal fala dos direitos sociais. Aí ele vai falar lá, o trabalhador tem direito a hora extra, o trabalhador tem direito a isso, um por um, vários artigos. Então essa reforma, alguns artigos dela, vai ferir esses direitos. Por isso que muitos juízes estão dizendo aí, olha, esse negócio aí de criar aí essa jornada de trabalho diferenciada, está ferindo a Constituição, hein? Então, o que vai acontecer? Nós, advogados, vamos ter que se acautelar mais, ou seja na hora de fazer uma defesa, ou seja na hora de fazer uma inicial. Uma coisa que foi dito entre todos, né? O advogado trabalhista que faz a inicial terá que ter muito mais responsabilidade, né? Porque a gente vai falar já que é os cuidados que os advogados de ambas as partes terão que ter. Porque, vamos lá, vou dar um exemplo. Algum dos senhores aqui procura um advogado e resolve ingressar com uma ação contra alguém, certo? Trabalhista. E você diz assim, doutor, eu tenho direito a hora extra. Ele não me pagava as horas extras corretamente. E o que a gente faz sempre? Você tem testemunho? Você tem prova? Não é assim, doutor? Eu tenho, nossa, tenho testemunha, tenho 3, tenho 4, quanto o senhor quer? Ele falou, se for rito sumaríssimo, só podem ser 2 na Justiça do Trabalho. Se for rito ordinário, pode ser 3. Mas é difícil o juiz ouvir 3. O juiz sempre fala, doutor, eu já estou convencido, 2 testemunhas está bom. Então, olha só o que vai acontecer. Na hora que eu estou entrevistando esse futuro reclamante, eu tenho que passar a tomar cuidado agora, eu como advogado, de dizer para ele assim, assina aqui, que você está dizendo que vai trazer uma testemunha. Assina aqui, que você disse que tem uma testemunha. Aí os advogados falam assim, mas Guilherme, se a gente começar a escrever isso, a gente não tem mais cliente, né? Eu falei, olha, e a responsabilidade? Por que disso? Porque se ele disser, olha, eu tenho direito à hora extra, e eu na hora que eu for somar essas horas extras, vamos supor, deu 50 mil. Chega lá no dia da audiência, ele não comparece com a testemunha. Ele vai perder as horas extras, não vai? O pedido. Antes dessa nova lei,
Não tinha problema nenhum. Agora tem, né? Qual é? A chamada sucumbência. O que é sucumbência, né? Para quem não é advogado aqui. A sucumbência ou seja, eu perdi a ação, tem que indenizar o advogado da outra parte. Que é assim no civil, né? Toda vez que você vai entrar com ação no civil, a gente tem que ficar advertindo a outra parte. Falar, olha, toma cuidado, né? Será que você... Porque senão você vai ter que pagar a outra parte. Ó, vamos colocar o valor da causa abaixo, porque se você perder, o juiz vai... Porque o balizador é o valor da causa. Vamos colocar o valor da causa abaixo, porque se perder a ação, né? Como é que a gente faz? Então, o que já refletiu isso nesses primeiros dias, a gente que veicula todo dia aí na Justiça do Trabalho? Caiu o número de reclamações trabalhistas demais, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, meus colegas estão falando assim, não, eu só estou preparando aqui, mas daqui a pouco eu vou soltar, né? Porque eu tenho que rever. A inicial agora tem que colocar os cálculos um por um, não pode colocar mais apurar, tem que calcular um por um. Por quê? Porque é sobre o valor da causa que o juiz te condena se você não ganhar aquela parte. Aí muita gente falou assim, pô, então beleza, os empregadores saíram bem com essa. Eu falei assim, não é bem assim, porque eu faço empresa. Quer ver? É normal, quem faz empresa aqui, a gente pegar e defender lá, fazer uma defesa meio que genérica, né? Então, eu chego para o sujeito e falo assim, você pagou as horas, o 13º? Não. Você pagou as férias? Não. Você depositou o fundo de garantia? Não. E o que a gente faz na defesa? Fala que pagou. E vai lá para disputar, né, na mesa, para ver se dá um acordo. Não dá mais para fazer isso. Porque se você fizer isso agora, o juiz poderá condenar em litigância de má-fé de 1 a 10%. Então você veja bem, se você tem um processo de 50 mil valor da causa, se ele der 10%, já são 5 mil que a empresa está perdendo e vai ter que indenizar o advogado do reclamante. Então eu penso, porque eu vi alguém falando, ou alguns falando, que tinha que acabar com isso, que estava uma bagunça e tal. Eu não vejo assim, eu vejo que dificultou para ambas as partes. Eu acho que ambas as partes vão ter que tomar muito cuidado. Quem aqui tem empresa, e aí eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, porque aqui está cheio de advogado, cheio não tem alguns, né? Vão ter que tomar cuidado, porque de repente você vai comprometer o teu cliente, porque você alegou que estava pago e não estava. Então, aí a ficha de entrevista com a reclamada da empresa também é importante. Porque se amanhã alguém da empresa falar assim, mas escuta, mas por que você escreveu isso aí? E tudo fica lá, né? Está escrito, né? Por que você escreveu isso aí? Por que você falou que estava pago? E se não estava pago, o juiz condenou em litigância de má-fé em 10% em cima de 50 mil, estou devendo agora 5 mil para o reclamante de honorários, para o advogado reclamante. Nós tivemos uma das palestras, só para responder, e uma das palestras, 2 juízes e 2 advogados debateram muito isso, dizendo o seguinte, olha, o advogado vai ter que ter muita responsabilidade agora fazer uma inicial, é isso que eu já estou falando. Então assim, isso para nós hoje é passado, esse negócio de ficar inventando valor, criando valores, né? Já é passado, vai ter que tomar muito cuidado. Se, é aquilo que eu falei, outro exemplo, doutor, eles cometeram um dano moral comigo, se não provar, vai perder honorários, vai ter que pagar outra parte, e o reclamante é a parte mais fraca. Sempre foi tido assim, isso é uma forma muito falada na justiça, um entendimento que é a parte mais fraca. E o reclamante ficar devendo, às vezes 5 mil reais, porque ele não provou o dano moral, quando o salário dele era 1.500, e quando ele está desempregado ainda, você imagina isso, né? Então, complicado. Todos vão ter que tomar muito cuidado, não é só os advogados reclamantes, mas os advogados da reclamada também vão fazer a defesa, porque do mesmo jeito que alguns colegas sempre exageraram um pouco aí nessa questão, como você colocou, também existem vários advogados de empresa
porque eu trabalho um bom tempo com isso, que exagera. Eu falei, ó, se você não escreveu isso aí não, né? Você está colocando a empresa, e a proprietária da empresa, o proprietário, muita gente nem sabe o que está sendo colocado lá. Não vai ler, mas, foi condenado aqui, então paga, né? Mas se você for ler lá, que condenação que é essa aqui, por que disso, né? Então hoje mudou isso aí. E inclusive a gente tem que observar o seguinte: qualquer um hoje que for entrar no processo, ou que fosse defender na justiça do trabalho, tem que ter cautela, seja pela litigância de má-fé pela empresa, e seja pelo reclamante, que pode ficar devendo honorários, certo? Esse é um tema que eu gostaria bastante de falar. Eu acho que é um tema muito recorrente do dia a dia da justiça, né? Então, pois não. Já tem um retorno essas sentenças, né? Porque onde eu trabalho, já teve processo com esse vídeo há 2 semanas com esse tipo de retorno. E o funcionário perdeu e vai ter que pagar para a empresa. Então já está. Como é seu nome? Como é seu nome? Meu nome é Selma. Selma. Isso, Selma. A Selma está falando aí que ela trabalha numa empresa e que ela já está tendo essas respostas lá, ou seja, os juízes já estão condenando os reclamantes, né? Já estão condenando os reclamantes que não estão provando aquilo que pediram, né? É complicado. Aí isso dá um desestímulo mesmo de muitos entrarem com ação, porque advogados responsáveis, como que vocês estão aqui e eu falo, olha, rapaz, se você não vai provar isso aqui, é melhor a gente esperar, ver se você acha uma testemunha, ou então pela empresa também. E falar assim, olha, se a gente não tem testemunha para provar isso, pela empresa, vamos tomar cuidado. Então não contesta esse artigo, esse pedido, perdão, né? Deixa passar. É melhor deixar passar do que ser condenado numa litigância de má-fé para a empresa. Pois não, doutora? Nilceia. Boa pergunta. O que acontece se elas forem julgadas após? Então, aí isso aí foi uma discussão, inclusive, lá na reunião da ANAMATRA das associações nacionais dos magistrados, das 24 associações. Nilceia, a doutora fez uma pergunta muito interessante. Como que vai ficar, né? Os processos que já estão em andamento, é isso? Né? Anteriores à lei, não é isso? E os posteriores, não é isso? Se eles forem julgados após, Isso. agora vão ser julgados, mas já deu entrada lá na inicial. Isso. Então, assim, olha só o que aconteceu, foi muito legal isso. Nós fizemos nossas palestras, nossas reuniões lá com os juízes, os colegas advogados, antes da lei entrar em vigor. Aí tinha 2 juízes, aí um falou assim, ó, se eu fosse você, a audiência que dia que é, está marcada ainda? Em janeiro, se eu fosse você, eu ia lá e remendava, e onde você não colocou os valores, eu colocava ele direitinho, e já colocava o valor da ação, e chamava o reclamante, e falava, você vai provar isso aqui? Vou, doutor, eu já falei para você, então assina aqui. Foi uma discussão interessante lá. E já teve outro juiz que falou assim, olha, depende, eu entendo o seguinte, que vai valer para mim a partir da sentença. Se a sentença fosse hoje, antes da lei, porque foi um dia antes que a gente se reuniu, 2 dias antes. Se a sentença fosse hoje ou até amanhã, tudo bem. Mas ela será depois, então eu vou aplicar a lei nova. Não é? Então, cada um também interpreta de um jeito. A maior parte vai entender nessas linhas aí. Ou seja, a partir da sentença eu aplico a lei nova. Não teve sentença, vai sair a sentença, eu aplico a lei nova. Se sair um acordo, tudo bem, né? Mas se eu proferir a sentença, eu aplico a lei nova, mesmo que o processo era anterior à lei. Na Justiça do Trabalho, se estivesse falando da Justiça Civil, o doutor Walter aqui que dá aula, se estivesse falando da Justiça do Trabalho, ou civil,
ou federal comum, é uma coisa. A justiça do trabalho não é assim, né? É complicado. Então, a maior parte vai nesse sentido. Vindo uma nova sentença, não interessa. Vindo uma nova sentença, se a sentença virar depois da lei, eu aplico a lei nova, a partir da sentença. Eu já encontrei vários juízes nesses pequenos 27 anos advogando. O juiz falou assim: doutor, nós estamos tratando com a consolidação. Isso aqui nunca consolidou, doutor, eu faço o que eu quero. Eu já escutei isso na mesa. Então a gente tem que entender que a justiça do trabalho é bem diferente. Por isso que muitos advogados não gostam, detestam a justiça do trabalho. Alguns até jogam uma pecha, né? Isso é complicado, né? Os advogados aqui que militam na justiça do trabalho sabem que eu não estou inventando nada, né? É assim a realidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido. Aonde está escrito, estava escrito que o aidético tinha estabilidade. Estava escrito em lugar nenhum. Aí um juiz chamado Palincas, que inclusive é conhecido nosso, ele na época ele fez uma grande sentença, bem elaborada. E esse processo foi para o tribunal. E o tribunal começou a usar esse julgado dele como exemplo. Aí você falou, mas aí você pega um advogado aí, lida com um advogado que não milita no dia a dia trabalhista, né? Sem menosprezo, né? Porque também eu não sou especialista em direito tributário, né? Cada um tem seu ramo, né? E aí o advogado, mas doutor, aonde o senhor achou isso? E ele vem lá debochando de você, né? Porque ali, né, entre nós ali sempre tem essas coisas, tem um bate-boca, tem um, né? Doutor, aí se o advogado é novo, ele fala assim: ó, doutor, você não sabe advogar. Se o advogado é mais cabecinha branca, ó, doutor, você está exagerando nos seus pedidos, né? Então cada um dá de acordo com o freguês a resposta. Então é muito interessante isso. Outra coisa, por exemplo, hoje já tem lei, mas, por exemplo, eu até passei por isso uma vez, um advogado me tripudiou muito, porque eu quase o representei na OAB, por causa disso. Na época eu estava fazendo uma defesa de uma reclamante, e ela era empregada doméstica, e na época, antes de 2002, não tinha seguro-desemprego para empregada doméstica. Mas eu que já estava trabalhando na Justiça do Trabalho, sabia que todo juiz dava, mas não tinha lei. O advogado lá: doutor, o senhor é maluco? Desse jeito, o senhor é doido? Onde o senhor achou isso? Onde o senhor criou isso? Aí eu falei assim: ó, você aguarda a audiência aí, que daqui a pouco você vai perceber o que está acontecendo aí, né? Então, tem muitas coisas que, se a gente for falar, a gente vai ficar horas e horas falando, porque a justiça do trabalho é bem diferente, ela é muito atípica ao comum do dia a dia das outras esferas da justiça civil, justiça federal comum, né? Vamos adiante. Então eu falei do valor determinado, toda ação terá que ter um valor certo, todo mundo vai adequar certinho agora, né? Vai colocar o valor mais correto, né? Para não correr o risco de perder aquilo e se dar mal, né? Também tem a questão da justiça gratuita. O juiz agora tratou bastante exigente com relação à justiça gratuita, porque normalmente o que os advogados fazem? Eles pedem para o reclamante fazer um pedido de justiça gratuita, junta no processo e faz o pedido na ação. Excelência, a justiça gratuita. Aí o juiz, concedo. Agora não, agora ficou mais complicado, né? Já tenho notícias aí, inclusive eu vi um caso conosco aí, que o juiz falou: não vou dar a justiça gratuita não. Então você tem que provar que você realmente não tem condições de pagar. Aí você vai ter que começar a juntar a carteira profissional, desempregado. Você vai ter que juntar, aí cria embaraços, né? Aí você vai juntar a declaração de imposto de renda. Mas a declaração de imposto de renda era quando ele estava empregado, ele estava recebendo, ele tinha uma grana razoável. E agora ele não tem, como é que faz? Né? Não, você já está juntando a carteira profissional, já está demonstrando que você não tem emprego, que você não tem salário. Só que o juiz não vai, de repente o juiz não vai te conceder a justiça gratuita. E aí?
outro embaraço. Aí, por exemplo, nesse ponto, já tem advogados fazendo preliminares de inconstitucionalidade, né? Que está dificultando o acesso, porque a Constituição garante o acesso de todos nós à justiça. Então, se eu começo a criar filtro, eu estou dificultando, eu estou privando o direito da pessoa e ver se ela tem um direito na justiça ou não. Então, é isso. O dano moral, mais 5 minutos? Está terminando. O dano moral, ele ficou num patamar agora, o dano moral poderá ser leve, médio, grave ou gravíssimo, né? E o valor, no primeiro, leve, é 3 vezes, né, o teto da Previdência. O teto da Previdência está 5.531,31. Então, se perder o dano moral leve, é 3 vezes 5.531. Volta. Se for, obrigado. Se for médio, 5 vezes. Aí multiplica 5 vezes 5, 25. Se for grave, 20 vezes, né? Então isso não existia. É uma criação nova. Vamos para frente, rápido. Honorários periciais. Essa é uma parte muito importante. Eu acho que eu tenho direito à insalubridade e periculosidade. Trabalho lá no laboratório da nossa amiga lá, né? Eu quero insalubridade porque eu lido com agentes biológicos, não é isso? E aí? Vou para a justiça pedir porque ela não pagava. Se eu perder, eu vou ter que pagar os honorários agora do perito. E sabe quanto que é a média na Justiça do Trabalho? O perito cobra pelo trabalho dele? R$ 3.500 a 4. É a média. Aí, como é que faz? O sujeito foi lá, ingressou com a ação, crente que ia ganhar os agentes biológicos lá, né? Da NR15, da norma regulamentadora brasileira, do Ministério do Trabalho. E aí? Não ganha. Vai. E além de perder os honorários, está perdendo a ação, o valor que ele deu lá, ele vai perder também de 5% a 15%, porque a lei fala assim, ó, de 5% a 15% de honorários. E se o juiz condenar em 15% de honorários, ele ainda tem que pagar a outra parte 15%. Ele já perdeu os honorários, né? Você veja que não ficou fácil aí para o trabalhador também, né? Vamos lá. Uma coisa muito importante: arquivamento da ação. O sujeito fala para nós assim: ó, doutor, vou estar aí no horário, pode deixar e tal. Chega lá. Chegou, está tudo bem. Não chega, atrasou, aconteceu alguma coisa, a ação vai ser arquivada. Se a ação for arquivada, o juiz vai condenar em 2% sobre o valor da ação. E aí é o seguinte: os advogados aqui trabalhistas sabem que você pode entrar 3 vezes com a mesma reclamação trabalhista. Agora a lei fala assim: só se pagar esse valor aí das custas. Se não pagar, não pode entrar com o outro. Então, de repente, ele foi condenado em R$2.000 lá pelo valor da ação. Se ele não pagar os R$2.000, não pode entrar com a outra ação. Vamos lá. Uma coisa importante para os advogados que tinha acontecido no civil, o Código de Processo Civil novo contemplou contar os prazos só nos dias úteis, e tirando feriado, não pode contar feriado mais, e era no civil já, né? Desde 2015 é a mudança. Aí é o seguinte: na Justiça do Trabalho também foi contemplado dias úteis. Então agora nós temos mais prazo, né? Não corre mais. Por exemplo, o oficial de justiça chegava com uma penhora lá na sexta-feira, aí já contava sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias, perdeu o prazo, né? Agora não, ele chega na sexta para te penhorar, como vem sábado e domingo, não conta sábado e domingo, aí vai recomeçar na segunda, terça, né? Essa mudança melhorou para a empresa e também melhorou para nós advogados, que a gente tem um pouquinho mais de fôlego para falar nas coisas, né? Vocês trabalham tudo rápido, 5 dias, 10 dias, né? Vamos para frente, já passou? Terminando já? O acordo extrajudicial. Os juízes disseram
As reclamadas, agora a gente pode pegar lá e fazer o acordo com o empregado. Vamos lá, pega um advogado aqui, pega um advogado ali, cada um vai com a sua parte, vamos para a justiça e faz acordo. Sabe o que os juízes tiraram? Nós vamos fazer esse acordo e vamos homologar. Mas nós não vamos homologar pela quitação geral. O que é a quitação geral? Você não pode entrar com mais outro processo. Isso é negativo. Nós vamos homologar pelo valor. Aí desestimulou as empresas, né? Um artigo ficou meio estranho, né? Complicado, porque a empresa falou assim, vou fazer um acordo na justiça, o juiz vai homologar, mas ele pode entrar ainda com outra ação, porque os juízes vão homologar pelo valor e não pela quitação geral, não vão quitar o processo anterior. Então o reclamante pode procurar um advogado e falar, ele me deu 15 mil aqui, o juiz homologou, mas faltou outra parte, eu quero essa outra parte, pode entrar com o processo. Para frente, estou terminando. Então, aí eu teria aí para falar para vocês mais uns 15 minutos, e eu não vou atrapalhar, e já passou o prazo, e a gente tem aí para falar de prescrição, né? Teria que falar de prescrição, que é interessante, da quitação anual. A quitação anual é o seguinte, todo final do ano, ou 12 meses, perdão, as partes, o empregador fala assim, assina aqui, está quitado esses 12 meses, mas a lei fala se o empregado aceitar. Não adianta ficar provocando lá o empregado, falar, assina aí. Aí tem aquele negócio, né? Se não assinar, o manda embora, sei lá, né? A questão coletiva de trabalho continua praticamente quase tudo igual. Muda algumas coisinhas dos acordos individuais, mas o sindicato continua com muita força, sim. A força que estão falando que tiraram aí do sindicato, que eu tenho que ser justo, que disseram, não tem mais a contribuição sindical, eles perderam dinheiro, não tem mais como ter verba. Sindicato bom, está aqui, mulher, doutora, anos de sindicato bom, que trabalha, que defende o trabalhador, ele arruma dinheiro de todo jeito, não tem jeito. E a gente tem que entender que no Brasil nós temos 20 mil sindicatos, mas a gente esquece de falar que dos 20 mil tem os patronais. E os patronais? Os patronais também estão prejudicados. Os sindicatos que defendem os patrões também têm essas prejudicialidades, né, as suas, porque decorre uma coisa da outra, né? Em que pese um dia do trabalhador não vá para ele, vá para o sindicato dos trabalhadores, mas em decorrência do outro perde a força também do sindicato patronal. Então vamos lá, para terminar, estou terminando, doutora. Aí tinha que falar do trabalho autônomo. A lei fala, trabalho autônomo não pode ser exclusivo da empresa. Você não pode pegar agora uma secretária sua e falar assim, a partir de agora você vira autônomo. Não pode. Ela tem que também poder trabalhar em outras empresas. Você pode admitir o autônomo, né? Por exemplo, o caso do motorista de transportadora. Ele é autônomo. Ele trabalha para aquela transportadora, mas ele é autônomo. Mas tem que cumprir as regras direitinho do autônomo. Se não cumprir, a justiça desfaz, né? Tudo a justiça vai desfazer. Uma coisa para terminar é o seguinte, até abrir um emprego aí, né? Porque é o seguinte, a empresa chegava sem o preposto e perdia a ação por causa da revelia, né? Não é, doutores? Agora essa coisa acabou, né? Aí eu teria que entrar em detalhes, mas em geral acabou. Até porque é o seguinte, eu estou lá pela empresa. Aí eu falei, cadê o preposto? Ele não chega? Cadê? Cadê o representante da empresa? Se ele não chegar, eu olho assim, você, vem comigo, né? Porque não podia anteriormente ser qualquer um preposto, a não ser para micro e pequeno e EMEI. Poderia ser qualquer um. Para as empresas fora desse contexto, teria que ser o próprio empregado. Agora acabou com isso. E abriu uma coisa muito legal para os advogados, para os contadores aí de plantão. A gente já deu vários cursos sobre isso, né? Que é criar uma empresa de preposto. Então, por exemplo, você pega uma construtora, tem muitos processos, ele vai contratar a empresa de preposto. Ele não leva mais o empregado dele, até porque ele está perdendo tempo com o empregado dele lá. Entende? E o preposto basta saber das coisas. A lei fala, você tem que saber. Ele não é testemunha, ele não está falando sobre juramento, tem que falar a verdade.
né? Ele tem que saber qual era o horário dele lá, tal, qual era o salário dele, tal, ele entrou quando, tal, acabou. Então agora abriu essa oportunidade e dificilmente a empresa agora vai ser condenada pela revelia. Tem uns parâmetros aí, eu teria que entrar em detalhe, mas dificilmente, tá? Bom, em linhas gerais, vocês viram que não é fácil, é um tema complexo. A justiça do trabalho sempre foi complexa, eu sempre achei isso, e não é só eu, porque ela muda muito e depende de muito entendimento. Mas a gente precisaria hoje de um código e a gente não tem. Deveria ter um código. Se a justiça do trabalho vai acabar ou não com isso tudo, não sabemos. Que os juízes vão brigar muito para que mantenham o que já era, eles vão muito, porque o Rodrigo Maia, no começo do ano, falou assim: a justiça do trabalho nem deveria existir. Isso repercutiu tão mal pelos juízes, os juízes ficaram loucos, né? Porque ele aventou uma questão que acontece, porque o Rodrigo Maia é do Rio de Janeiro, e lá ele falou o seguinte: os bares, restaurantes e hotéis do Rio de Janeiro faliram por conta dessa justiça do trabalho, que é muito exigente, e nós tivemos que votar esse ano um projeto aqui de gorjeta. Mas se vocês forem ver o que ele está falando, é tudo bobagem, porque esse projeto da gorjeta já era de 2007, né? Já era bem anterior. E outra, qual é o estabelecimento que abre pensando em gorjeta? Quem vai abrir estabelecimento pensando em ganhar, se manter com gorjeta? Estranho isso, né? Então assim, a gente vê muita conversa fiada, muita falácia, muita coisa extrema, mas no geral a gente percebe que dificultou um pouco o ingresso das ações, né? Os advogados vão ter que ser responsáveis por fazer essas iniciais, vão ter que pegar essa assinatura, porque amanhã senão ele vai para a OAB dizendo: olha, você não me avisou aí que eu podia ser penalizado com dano moral aí, perdão, com honorários, né, com essas custas, você não me avisou, e agora? Então, senhores, muito obrigado. Eu queria dizer para vocês que a gente está sempre à disposição, né, com todos os colegas aí, para tirar dúvidas. E um abraço a todos, boa alimentação e sucesso a todos. Vamos, nesse momento, doutor Guilherme, vamos abrir aí um espaço, 5 minutos, para algumas perguntas. Eu tenho certeza que nós temos visitantes que ainda têm alguma pergunta. Olha, não faça pergunta difícil não, viu, doutor Walter? Vamos lá? Doutor Walter é advogado. Abrindo aqui para Rosimeire. Quem? Doutor. Rosimeire. Presidente. Boa noite. Você sabe que aqui a maioria são empresários. E hoje as redes sociais, elas podem tanto vir a favor quanto contra, tanto do empregado quanto do empregador. Como é que eu posso incluir dentro do meu manual de integração algo para poder proteger a empresa? Porque muitas vezes a gente vê nas redes sociais o colaborador falando com o outro: você viu o encarregado tal, como ele fez, que deixou de fazer, às vezes com algumas palavras não adequadas. Você viu como o proprietário fez aquilo e outro, e muitas vezes denigrindo a imagem não só do proprietário, como da empresa, ou de repente isso acaba caindo nos ouvidos de clientes e que a gente sabe que muitas vezes não é a veracidade. Ótimo, Rose. Então, eu fiz um pouco de planejamento e gestão, então eu gosto. Quando eu fiz engenharia, que eu terminei agora, eu gostei muito da parte de planejamento, muito, adorei. ISO 9000, planejamento, muito bacana. E Rose, eu acho que a sua pergunta talvez eu responderia assim: todo mundo que quiser se garantir ao máximo deve começar a criar, né, uma forma de expressar isso para aquela pessoa que você está admitindo. Então ele entrou na empresa, na integração, você vai passar para ele o quê? Um código de conduta?
Então eu vejo assim, eu acho que nós, quando eu falo nós, assim, quando eu falo empregadores, a gente tinha que começar a se preocupar com o código de conduta, né? Porque no código de conduta você vai estar escrito assim: todas as obrigações e deveres do empregado, e você focar essa questão, abre um capítulo à parte, e lá você dizer ao final o seguinte, escrever lá, que li esse código de conduta, ou seja, o seu empregado lá, que concordo com o que está escrito aí, porque tem que estar assim. E você pega, nesse momento, um protocolo dele, de que ele leu esse código de conduta do artigo tal a tal, conforme modelo tal, aí você pode ir para a justiça discutir um dano moral, porque o dano moral também é do empregador. O empregador pode entrar na justiça do trabalho, uma reclamação trabalhista, né? Às vezes a gente fala assim, eu sou muito expert nessas coisas, né? Mas você é empregador, você pode entrar com uma reclamação trabalhista também, pedindo um dano moral. Não é só o reclamante que está entrando. Então, mas se você tem esses elementos, e aí tem que tomar cuidado, porque aquela parte do direito digital que nós temos, ela esclarece um pouco isso aí. Tem algumas coisas que ficam, eu gosto do direito digital, mas ela esclarece bem isso aí. Outra coisa, para que? Aí você fala assim, mas para que eu vou ter um papel desse aí? Se você tiver um papel desse e você entrar no Facebook dizendo que a pessoa assinou e que ela está fazendo isso, o Facebook tira na hora. Tem muita gente que chorou, gritou, foi para a justiça por motivo que aconteceu uma coisa lá no Facebook, mas se você faz um BO, se você notifica a pessoa, se você tem algum documento, o Facebook tira na hora, eles tiram. Recentemente o Rogério teve uma questão dessa. O Rogério, ele é presidente do Instituto Estrela do Futsal Feminino de Guarulhos há 20 anos. Minha filha joga com ele há 3 anos. Ela é até a vice-presidente dele, né? Bacana. E ele dando oportunidade para o jovem, né? Ele já disputou o campeonato futsal feminino no Brasil inteiro, né? Tem matérias, tem tudo, entidade regular, tem até documento do Tribunal de Contas em dia, já tocou o projeto em Guarulhos de 8 milhões de reais. Ele não tem carro, um cara muito sério, adoro isso. Então, quando eu falo que não tem carro, porque ele não passou a mão na grana, vocês entenderam, né? Sério, ainda tem gente séria, né? Vocês devem ser sérios, a gente acredita, eu sou. Então, essa questão aí é muito interessante, Rose. Eu acho que a gente tem que ter um código de conduta, porque a gente sempre tem um documento para contrapor. Eu sempre aconselho o seguinte: aconteceu isso, vamos fazer um BO. E já entre em contato com o Facebook. Ó, fiz um BO, está acontecendo isso. O Facebook tira, não tira, Rogério? Opa, tira. Ele tira. E tem gente que fica chorando. Fala com a gente, fala com o advogado aí. Vamos lá fazer um BO. Já tira. Porque o Facebook, ele não é brincadeira. Eles levam a sério. É que alguns, às vezes, vão para outro caminho e demora mais, né? Talvez pela justiça, porque também quer criar já uma situação para pedir um dano moral, já é outro tato, né? Para dizer, ó, excelência, olha, eu gastei isso, eu gastei aquilo, para elevar o dano moral, né? Então, tudo tem uma estratégia, né? Eu não sei se eu atendi a sua resposta, mas eu acho que a código de conduta... Já temos o contrato de confidencialidade, como nós trabalhamos com muitas multinacionais, então você tem aquilo que você fabrica ali e tem isso, não só como confidencialidade, como também a confidencialidade em relação ao uso da informática. Então, mas quando você tem esse documento, está escrito lá que ele leu esse documento, sim, e que ele levou uma cópia. Só que a gente trabalha só na parte da informática e não sobre as redes sociais, que agora elas estão muito mais amplas e trazendo algumas situações a mais. Então tem que ser específico. Tem que ser bem específico. Por exemplo, tem empresa, só para finalizar, tem empresa que cria uma integração à parte disso aí. Então, o que é integração? O sujeito vai conhecer a empresa, vai conhecer os departamentos. Tem empresa que está criando uma aula à parte sobre isso.
vem um advogado, né? E esse advogado vai dar uma aula para essa pessoa de 1 hora e meia sobre os prejuízos que ele poderá. Isso é muito importante. Então, tudo isso tem que fazer. É mais custo? É. Mas o empregador tem que se garantir, né? E é uma forma de tentar se garantir. O Moacir quer fazer uma pergunta? Em relação à declaração do Rodrigo Maia, de não que a justiça do trabalho nem deveria existir, não é porque é uma tendência mundial, ou seja, me corrija se eu estiver errado. Justiça trabalhista só existe no Brasil? Então, tem país no mundo que tem mais leis que o Brasil? Não tem. Eu não conheço. Só que nós temos uma deficiência muito grande, que acontece na nossa casa, em todo lugar, aqui, falta fiscalização. Na Alemanha, é desse jeito. A pessoa chega na empresa e fala, eu quero trabalhar. Pode entrar. Não tem documento. Pode entrar. Mas brinque lá e cometer algum erro com o empregado, que acontece milhares de vezes, está na cadeia, ó. Cadeia, né? Aqui não, exagero, tá? Já tenta se minimizar tudo, né? Não é bem assim. Então, eu diria para você, Moacir, que eu acho que está tudo nessa questão da fiscalização. Tem país mais corrupto que o Brasil? Eu acho que tem. Tem dois institutos no mundo que medem, que faz avaliação disso. Os países mais corruptos do mundo chama-se Estados Unidos, Rússia, Tailândia. O Brasil agora subiu no ranking, mas o Brasil estava em 50 e pouco. Tem uma entidade no Chile que é conhecida mundialmente. Está cheio de países de corrupção. Só que é o seguinte, o sujeito lá, ele brigou no trânsito, ele toma uma cadeia de 1 ano nos Estados Unidos, na hora. Porque o policial pega ele agora aqui, leva ele para o juiz ali agora. É assim lá. E o que aconteceu? O policial já é testemunha, o cara é 1 ano de cadeia, ele sai algemado dali. O Brasil é assim? Né? Então é diferente, nós somos ainda muito tolerantes. Aí tem a sociologia, começa a falar, olha, se a gente for ser muito exigente, a nossa cultura é uma cultura mais frouxa, uma cultura mais branda. Aí é isso. Então, é muito da nossa cultura. E uma coisa que você fez me lembrar, Moacir, rapidamente, é o seguinte: olha só, a Lei Áurea veio no Brasil em 1988. Em 1988, não é? 55 anos depois é que vem a CLT. Olha só, olha como que era o Brasil. Ou seja, até aquele momento, o sujeito tinha um monte de escravo para fazer o que queria, não pagava ninguém. Depois, nos 55 anos seguintes, que é quase minha idade, ele não pode mais cobrar mais nada, não pode ter mais escravo. Aí a cultura, o cara não queria, não aceitava. Eu não quero pagar. Eu vou pagar o quê? Então a gente tem que também entender nossa história, nossa cultura. E quando você vê a formação dos Estados Unidos, não veio disso. Mais alguém? Obrigado, gente. É que devido ao adiantado da hora. O assunto é polêmico, é interessante. É extenso. Gente, obrigada. Um abraço. Queremos agradecer a sua visita aqui e explanar isso para nós. Estaremos entregando agora ao doutor Guilherme um certificado referente à nossa palestra realizada. Só isso. Quero agradecer à TV Agostinho. Obrigada mais uma vez por estar presente.